Meus amados, bom dia. Ainda falando sobre o profeta Samuel, que foi um dos maiores profetas da época e do Velho Testamento, um profeta levantado em espírito e em verdade, porque este deu a vazão para que Deus viesse com discernimento profético sobre a terra, porque foi um dos primeiros sacerdotes levantado na presença do Senhor em espírito e em verdade. E veio a palavra do Senhor a todo Israel. Está lá em Samuel, capítulo de número 4. E Israel saiu a peleja contra os filisteus, e acampou-se junto de Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afec. Amados, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor do Velho Testamento era um Senhor que colocava o povo na guerra. Quando Jesus veio e andou entre nós e pregou para Israel e Samaria, Jesus veio para fazer separação entre joio e trigo. E Atos dos Apóstolos a Apocalipse, nós entramos novamente nessa guerra espiritual, porque lá em Efésios capítulo 6 fala que a nossa guerra não é contra carne ou sangue. Então nós vemos que há as três fases de Deus: Velho Testamento, guerra, olho por olho, dente por dente. A época de Cristo, uma época de separação entre joio e trigo. E a época do Espírito Santo, de Atos dos Apóstolos a Apocalipse, a nossa briga não é contra a carne, mas é contra todo principado, toda potestade e toda hostes do mal. E os filisteus se puseram em ordem de batalha para sair contra Israel, estendendo-se a peleja. Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. Essa guerra espiritual que nós encaramos hoje contra os demônios, principados e as potestades, porque se Jesus nos dá autoridade e poder para destronar a todo principado e a toda potestade, ele está deixando claro que existe uma peleja. E ele deixa claro: eu venci o mundo e vós vencerás também. No meu nome, vós destronará os principados e as potestades. Assim como os filisteus feria a Israel, assim é no dia de hoje. A igreja de hoje está numa peleja constante contra o reino de Satanás, mas ela só vem perdendo. Ela perde muito, porque Satanás implantou dentro da casa do Senhor alguns dos seus discernimentos maçônicos. E pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Espírito Santo agora se levanta para destituir esse discernimento maçônico de dentro da casa do Senhor e levantar novos sacerdotes dentro da casa do próprio Deus. E vocês vão ver isso daqui para frente, porque o poder do Evangelho começa a se levantar conforme o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré, com autoridade e com o poder do Espírito Santo. E voltando o povo ao arraial, disseram aos anciões de Israel: porque nos feriu o Senhor. Então, quando os filisteus feriam a Israel, os anciões questionavam a Deus: Senhor, por que o Senhor nos feriu? Porque eles sabiam que só Deus poderia dar a vitória. Então Deus estava como se inerte, parado. Ele não defendia a Israel diante dos filisteus. Traga-nos de Siló a arca da aliança do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre das mãos dos nossos inimigos. Como se a arca de Deus, sem a vontade do próprio Deus, pudesse livrar a Israel das mãos dos filisteus. Enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que habitava entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do Senhor, a arca da aliança. Ofni e Finéias eram aqueles mesmos que comiam a carne melhor do sacrifício, que separavam o melhor para eles e entregavam como sacrifício o pior a Deus, quando o povo levava a tenda da consagração. E sucedeu que, vindo a arca de Deus
ao arraial do Senhor, do Todo-Poderoso, no meio da guerra, para o povo de Israel, gritaram com grande júbilo, e glorificaram, e exaltaram, e até a terra se estremeceu quando eles viram a arca da aliança, porque era um símbolo de encorajamento para que aqueles que fossem à guerra, quando a arca estava no meio, era sinal de vitória. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo de Israel, disseram: que voz de grande júbilo é essa? O que está acontecendo no meio do arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial de Israel. Por isso, os filisteus ficaram atemorizados. Amados, por mais que o povo de Israel não tivesse naquele momento a defesa do Senhor, o inimigo do outro lado, ele treme e treme ao ouvir que Deus está com o seu povo. A arca da aliança, ela simbolizava a presença de Deus. Porque se eles se atemorizaram, é porque eles sabiam de uma história. Sabia que quando Moisés passava com aquele povo vindo do Egito, ele sabia que o povo de Israel era uma vitória atrás da outra. E a arca do Senhor ia na frente e Deus ia ganhando verdadeiras guerras, verdadeiras batalhas, por causa dessa simbologia, por causa de uma tenda da consagração. Porque os filisteus diziam: Deus está com eles, Deus está no meio do arraial deles. E diziam mais: ai de nós, vai suceder conosco aquilo que jamais sucedeu. Ai de nós, quem nos livrará das mãos do grandioso Deus, ou dos grandiosos deuses? Porque eles não sabiam que Deus era o Senhor, o Todo-Poderoso sobre Israel. Estes são os deuses que feriram aos egípcios. Eles ainda atribuíam que o povo de Israel serviam a deuses e não a Deus de Israel, com todas as pragas juntos ao deserto. Mas alguém grita: esforçai-vos, no meio do acampamento dos filisteus, sedes homens, ó filisteus, para que porventura não venha a servir aos hebreus. Tem que ser homem, nós estamos numa peleja. Assim eu falo para a casa do Senhor hoje. Seja forte. Na tua fraqueza, dá um grito e fala assim: ainda que eu esteja fraco, eu sou forte, eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu estou nesta guerra contra Satanás para vencer e não para perder. Então, os filisteus não queriam servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens, pelejai. Então pelejaram os filisteus contra Israel e feriram novamente a Israel. Com arca, sem arca, os filisteus estavam tendo a vitória. E fugindo cada um para a sua tenda, Israel começou a correr, cada um na direção das suas casas. Então teve um grande estrago e caíram mais de 30.000 homens daqueles que eram de guerra, do povo de Israel. E foi tomada a arca de Deus. Os filisteus, não achando pouco, tomou a arca de Deus. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram nessa batalha. Por quê? Porque Deus já tinha falado na boca do profeta Samuel, como criança, que iria cobrar da casa de Eli toda a situação que estava acontecendo na tenda da consagração. Então correram da batalha um homem de Benjamim, porque era um dos homens mais velozes, era uma tribo de corrida que existia na época, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas, manchadas, e a terra sobre a sua cabeça como um sinal de clamor, como um sinal de desespero, porque todas as vezes que acontecia algo ruim em Israel, eles jogavam terra sobre as suas cabeças.
E chegando ele, eis que Eli estava assentado numa cadeira, olhando para o caminho, querendo saber notícias da batalha. O sacerdote estava assentado, portanto o seu coração estava trêmulo pela arca de Deus. Ele estava na preocupação, cadê a arca do Senhor? Entretanto, aquele homem chegou a anunciar para o profeta Eli e gritou a toda a cidade. Eli, ouvindo os gritos, disse: que alvoroço é esse? Então chegou aquele homem apressadamente, correndo, e veio e anunciou a Eli. E Eli já era da idade de 98 anos, já era um senhor, praticamente cego. Os que estavam com os seus olhos já escurecidos, que já não podia nem ver mais. E disse aquele homem para Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, meu filho? Então respondeu ao que trazia a notícia e disse: fugiu de diante dos filisteus, e houve grande matança entre o povo. Além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. Amados, é um desespero quando aquilo que simboliza a presença de Deus é tomada das mãos de homens de Deus que teriam a responsabilidade de trazer a presença de Deus em batalha e garantir a vitória para o povo de Israel. Mas como é que Deus vai dar a vitória se esses 2 sacerdotes que foram para a guerra não tinham intimidade com Deus? E essa é a causa da derrota dentro das igrejas no dia de hoje. Pessoas vão à igreja, mas o sacerdote não está respondendo. O sacerdote é que não tem comunhão com Deus para trazer o benefício do povo. Amados, o que eu vou pregar aqui é só verdade. Doa quem doer, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás. E aí Deus completa a profecia dada ao profeta Samuel, que julgaria toda a casa de Eli ao lado da porta, e quebrou-lhe o pescoço e morreu. Então morreu Ofni e Finéia, morreu o sacerdote Eli, porque era homem já velho e pesado, e tinha ele julgado Israel por 40 anos. Então a sua época de sacerdócio passou. Amado, você sabe que o que é bom na obra de Deus é que tudo passa. Deus levanta sempre aquilo que Ele quer. Ele levanta sempre o seu novo sacerdote para escrever uma nova história dentro da casa dele. Deus não tem esse negócio de ficar passando igreja para a mão de filhos mais. Deus vai levantar sacerdotes para tomar posse da casa do Senhor, movidos pelo Espírito Santo. Porque, estando a sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo as notícias de que a arca de Deus fora tomada, e de que o seu sogro e o seu marido tinham morrido, encurvou-se e deu à luz. Ela deu à luz de tanto desespero. Portanto, as suas dores sobrevieram sobre a sua vida. E ao tempo em que esta mulher ia morrendo, a mulher de Finéias, disseram as mulheres que estavam com ela fazendo parto: não temas, pois deste à luz um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, e chamou o menino de Icabô, dizendo: Deus de Israel se foi, porque a glória da casa do Senhor, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa do seu sogro e do seu marido. E disse: de Israel a glória é levada, pois é tomada a arca de Deus. Amados, tem muita casa de Deus que não tem glória. Tem muita casa de Deus que você entra e você não vê a ação do Espírito Santo. Hoje a modalidade é trazer um entendimento emocional para a casa de Deus e não andar no culto racional da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela tem poder e ela está escrita do começo ao fim. E quando morre
a essa geração, de toda a casa de Eli, começa a levantar o ministério do profeta Samuel. Eu quero que você vá acompanhando o andamento do ministério de Samuel, porque é esse tipo de ministério que está se levantando para os últimos dias, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Graça e paz. Glória a Deus. Aleluia.